Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Linha Aberta. Cá estamos, como fazemos habitualmente às terças-feiras. Hoje vamos falar sobre uma tragédia que abalou o país ontem, nas primeiras horas, mais exatamente, praticamente 3 horas da madrugada, com um deslizamento na lixeira do Lene, que culminou então com 17 mortos, 5 feridos e muitos danos materiais. Várias famílias foram completamente arrasadas por este fenómeno, de uma lixeira que há muito representava perigo para a saúde pública e que acabou então por representar um perigo ainda muito maior, que é uma tragédia que culminou então com dor, com luto em várias famílias. Vamos tentar dissecar a volta deste fenómeno, como é que foi possível na capital do país deixarmos uma lixeira transformar-se numa autêntica arma mortífera para as populações. Como é que fomos capazes de deixar uma lixeira praticamente num dos bairros mais habitados da periferia da cidade de Maputo, ao ponto de chegar onde chegou. Certamente, nesta altura, vamos ter muita gente, vamos ter os projetos de transferência do cemitério para Matlamel, que estava em alguma gaveta há muitos anos, a andar muito mais rapidamente do que andou ao longo desses últimos anos. Vamos então tentar dissecar a volta das responsabilidades, das causas deste fenómeno que abalou então, está a abalar muitas famílias na cidade de Maputo, mais exatamente no bairro de Hulene. Vamos conferir então a peça que foi feita pelos nossos colegas, dando conta então desta tragédia que, como eu disse, abalou então a cidade de Maputo no dia de ontem. Vamos conferir essa peça. Tenho que resgatar outras coisas. Perdi 5 pessoas que morreram lá em casa do meu irmão. É o desespero de quem perdeu tudo, em resultado do deslizamento de uma parte da lixeira de Hulene, por volta das 3 horas da madrugada desta segunda-feira, em resultado das fortes chuvas que caíram na cidade de Maputo. A lixeira a céu aberto tem montes de lixo que chegam a 50 metros de altura. Com deslizamento, mais de 7 casas ficaram soterradas, numa altura em que várias famílias encontravam-se a dormir. E aconteceu naquela altura das 3h20, 3h04. É no momento quando a lixeira se poliu, depois desabafou para cá embaixo e demoliu essas casas que estão aqui. Foi chuva e caiu aquela areia ali. Houve mortes. Acordei, só ouvi gritos, vizinhança ali. E não tive como vir acudir, também estive sozinho, né? Mas muita água que estava a descer quando arrebentou essa lixeira aqui para baixo. Foi cobrir aquelas casas ali junto com a família, ali crianças morreram ali. Os bombeiros disseram que foram comunicados pouco depois das 4 horas e até às 5 já estavam no local a fazer o resgate. Até ao período da tarde, confirmavam-se 17 mortos. Estamos a falar mais ou menos de 17 óbitos. Vamos trabalhar mais para ver se de facto é esse número ou é um pouco mais. Imagens chocantes do momento em que os bombeiros resgatavam uma criança de 1 ano, outra de 7 e a mãe. E pelas informações que nós recebemos aqui, dizem que são pessoas que estavam internadas no hospital e tiveram alta. Não são pessoas residentes daqui, são pessoas que vieram visitar os seus familiares e que acabaram caindo neste acidente. Onde todo cuidado é pouco, a euforia toma conta dos residentes locais e daqueles que vivenciaram a situação. Vê-se esforço por toda a parte. As famílias temem futuros deslizamentos, casas inundadas, bens perdidos, sobretudo vidas que estão debaixo de escombros. São famílias que foram vítimas da força da natureza e de um problema que podia ser evitado. Muito bem, esta foi uma peça que exibimos ontem nos nossos noticiários, dando conta da situação que se vivia ainda a fazer-se a remoção dos corpos
nesta lixeira do Leno, como se viu, que trata quase manualmente os lixos. Vamos conferir uma outra peça que atualizou então hoje, dando conta do cenário que viviam, drama todo que viviam as famílias, portanto, praticamente um dia depois de se ter dado este deslizamento de terra. Vamos conferir essa peça. A água turva desce da lixeira em direção às residências. Bem ao lado daqui, as crianças brincam descalças e até entram nesta água na maior inocência. A alguns metros daqui, fica o local onde na madrugada desta segunda-feira, uma montanha de lixo desabou e matou 17 pessoas. E o medo de uma nova tragédia tomou conta dos moradores. Nós não dormimos nem ontem quando vimos aquilo que aconteceu ali, naquelas casas. Nós amanhecemos assentados nas nossas casas, não conseguimos dormir. Apanhamos só ter medo de dormir dentro das casas, mas por ter medo daquele lixo. Por exemplo, quando começou a chover, temos que acordar para ver qual é o cenário da lixeira em torno daquilo que aconteceu. Por acaso temos familiares próximos que acabamos perdendo assim por causa daquele trajeto todo ali. O risco vai para além de novos desabamentos. Dali da lixeira, parte aquela água que desce e afeta todas as residências, sobretudo quando se trata do período chuvoso. E aquele é um potencial propagador de doenças. Esta mulher mostra-nos o quintal e parte da casa, que está saturada de tanta umidade provocada pela água que vem da lixeira. Conta que na sua casa vivem 6 pessoas, dentre elas crianças. Revoltada, ela denuncia que até o lixo hospitalar é arrastado para o seu quintal. Esta casa está parcialmente inundada. Sem sítio para estar, os 6 membros que vivem aqui passam os dias literalmente na água. Mal nasceu, o pequeno Frank de apenas 3 semanas também não escapa a esta triste experiência. Vivemos muito mal por causa dessa lixeira aqui. Como estão a ver, águas estão cheias aqui mesmo dentro, não temos onde ficar. Dormimos paradas, não dormimos. O chefe do quarteirão diz não ser verdade que estas famílias foram reassentadas e voltaram a ocupar as antigas casas. Isso aconteceu no quarteirão 68, 124, onde houve uma tragédia. E outros quarteirão, mas 58, nenhum município foi reassentado. Apesar das dificuldades atuais, a verdade é que ainda reina muita esperança no meio desta população de ter dias melhores, tal como seguramente é o sonho do pequeno Frank, que apesar de não saber a realidade por que vive atualmente, a verdade é que este ambiente é difícil de ignorar. Gaspar Chirinda e Ricardo Machava, STV. Muito bem, 2 reportagens que ilustram um inaceitável convívio entre o lixo e pessoas em plena capital do país e que agora se traduziu então nesta tragédia que tivemos a ocasião de testemunhar. Vamos tentar discutir este assunto, como eu disse. Tenho comigo 3 convidados: Hortêncio Lopes, que é ambientalista, Telmo Chamusso, é advogado, o Venâncio Mondlane, que é político e membro do MDM em particular. Nós convidamos por aqui o representante do município, do Conselho Municipal, neste caso. O Conselho Municipal declinou o convite, diz que estava ocupado a socorrer as vítimas. E convidamos também a chefia da bancada do Partido Frelimo ao nível do município, também nos disse que não estava disponível. E, portanto, é com estas pessoas que vamos tentar olhar para este assunto. Boa noite a todos. Vou começar aqui pelo Hortêncio Lopes. Como é que foi possível chegarmos a esta situação, na sua opinião?
Boa noite a todos, muito obrigado. Bonito aqui os meus pares e aos telespectadores. Primeiro, gostaria de render a nossa singela homenagem às vítimas, portanto, dessa tragédia, mas, sobretudo, uma homenagem especial para as vítimas, as pessoas que, os 17 pessoas, portanto, que perderam a vida na lixeira do Lene. Em relação ao que a pergunta que me coloca, dizer que, na verdade, nós, como Livaningo, já havíamos alertado esta situação faz muito tempo. Aproximadamente há 17 anos que nós estamos a tentar persuadir as autoridades municipais no sentido de encerrarem a lixeira do Lene e abrir-se aquilo que chamariam, portanto, para o aterro sanitário, tomando em conta portanto, a dimensão do problema que nós havíamos já detectado na altura, portanto, estou a falar de 2001 a 2002 por aí. Portanto, desde que começamos a trabalhar na altura com o falecido presidente Canana, até hoje, a verdade é que nada está a acontecer. E, como já prevíamos, a situação, de facto, acabou caindo naquilo que estamos a sentir hoje, portanto, a dor que estamos a sentir das 17 pessoas que perderam a vida, sem contar com outras 100 e tal, aliás, 40 e tal famílias que estão, portanto, numa situação deplorável neste momento na zona do Lene. Há muito que se fala de uma alternativa que foi uma das bandeiras eleitorais do atual presidente do município de Maputo, precisamente, que era transferir a lixeira para Matlamel. Portanto, no primeiro mandato do presidente David Simango, foi uma das bandeiras eleitorais para Matlamel. O que é certo é que o que se sabe hoje é que em Matlamel o terreno está ocupado por populares e aparentemente há muito que este projeto está esquecido. Vocês, como ambientalistas, que informações é que têm sobre sobre a transferência da lixeira? Ora, dizer que já em 2013 o município dizia que acabava de, aliás, já tinha assinado um acordo, um memorando com a Coreia do Sul, que iam desembolsar cerca de 60 milhões de dólares para a construção, tanto do aterro sanitário em Maquemel. E isso, consequentemente, portanto, ia levar então, ao encerramento da lixeira do Lene. Só que de 2013 até hoje, nada está a acontecer. Nós aproximamos ao Conselho Municipal, assim como a Mitader, né, para podermos perceber o que estava a acontecer. Em 2016, tivemos uma promessa que iria arrancar, portanto, o projeto do aterro sanitário. E voltou também a não acontecer nada. Em 2017, em março, particularmente em março, foi lançado o estudo do impacto ambiental da zona do Maquemel, tanto do aterro sanitário, onde também nós apresentamos nossas preocupações em relação ao estudo, e houve promessa nessa altura em como o projeto tanto já estava prestes para arrancar e que em 2018, sem falta, iria arrancar o projeto. E até hoje também estamos a ver que nada está-se a mexer, porque houve uma primeira auscultação em relação ao impacto ambiental, portanto, o estudo do impacto ambiental, e não houve outras fases, portanto, subsequentes a esse estudo do impacto ambiental. Portanto, para dizer que temos feito todo o esforço possível de podermos entender o que está a acontecer por detrás, portanto, desta demora, e, infelizmente, não estamos a ter uma resposta que satisfaça aquilo que é tanto o anseio daqueles moradores do Lene, e mesmo nós como a associação, e mesmo a cidade em si, que não gostaria de ver tanto, continuar a haver um montão de lixo no meio da cidade. Então, chamou-se jurista. O Estado tem um conjunto de deveres com os seus cidadãos, prover segurança, bem-estar, justiça. Pela descrição dos repórteres, pela descrição que o Sr. Hortêncio faz aqui, há claramente uma omissão de um dever. O que é que isto juridicamente configura? Primeiro, boa noite. Cumprimento a si, Jeremias, agradecendo também pelo convite da STV. Cumprimento os meus colegas de painel da DEON. Cumprimento os telespectadores que nos acompanham a partir lá de casa e na diáspora também, e como não poderia deixar de ser, endereço as minhas condolências às famílias
que sofreram com esta desgraça. Em primeira linha, as famílias enlutadas e também aquelas que, não tendo sido enlutadas, perderam com esta tragédia vários bens materiais. Indo diretamente à questão que me coloca, é basicamente o que já tinha iniciado a dizer, Jeremias, ou seja, estamos diante de um grave dever de omissão por parte do Estado e um dever de omissão que infelizmente propiciou negativamente prejuízos a terceiros. No entanto, eu gostaria de esquematizar esta situação até para que os telespectadores lá em casa percebam como é que isto se processa. É o seguinte, temos primeiro um dever por parte de uma entidade que tinha a obrigação de remover a lixeira, conforme foi aqui dito por quem diz com conhecimento de causa, o Hortêncio Lopes. Que houve várias demarches com o Conselho Municipal e que ao longo dos tempos vinha sendo prometido que isso far-se-ia e nunca ocorreu. Portanto, era sabido de que aquele lixo não poderia estar ali, ou aquela lixeira não poderia estar ali, devia ser removido. Mas atenção, não é que não deveria estar ali porque poderia causar mortes a pessoas, porque pelas regras da experiência da vida e por princípios de logicidade, era muito difícil de se pensar de que poder-se-ia, através dessa omissão ou da omissão desse dever, resultar na causação de mortes de várias pessoas, como foi o caso até agora, são 17. No entanto, tal como se processa, por exemplo, vou dar um exemplo simples, ou dois, para que as pessoas percebam muito bem lá em casa. Da mesma forma que eu, quando conduzo, estou na via pública, dirijo-me a um certo local, não tenho intenção de abalroar nenhum peão. No entanto, em virtude da omissão de um dever de cuidado, posso causar morte a alguém. E sou responsável por essas mortes. Este é o exemplo. Queria dar um outro muito mais elaborado. Imaginemos que duas pessoas estão a discutir uma questão banal, pode ser futebol, quem é o melhor entre o Messi e o Cristiano Ronaldo. E a discussão atinge níveis de conflituosidade em que resvala-se para a pancadaria. Imaginemos que um deles desfere um soco na zona do estômago, né, na barriga do outro. Ora, um soco na zona do estômago, da barriga, pelas regras da experiência da vida e tendo em conta também a intensidade do próprio embate, não é suscetível de causar morte. Mas pode causar. Sim, mas pode causar. E pode-se até dar o caso de aquela pessoa que é vítima do soco ter sido operada no dia anterior. E quem desfere o soco não sabe dessa factualidade. Estamos diante de um homicídio involuntário, apesar de não ter querido causar morte. Esses dois exemplos são, creio, serem bastantes para que se perceba de que antes de ter sucedido o que se sucedeu, nós já estávamos diante de alguns crimes praticados na forma negligente, né, que decorrem da violação do direito à saúde, é uma questão de saúde pública, e crimes contra o ambiente. Refiro-me concretamente, por exemplo, ao artigo 351 do Código Penal, que define como crime de substâncias tóxicas e nocivas à saúde. Pune aquele que abandona, entre outras situações, mas para o que nos interessa, aquele que abandona substâncias tóxicas nocivas à saúde. Portanto, é crime contra o ambiente e é punível. Aliás, o Código Penal consagra um capítulo dos crimes ambientais. Exatamente. No entanto, eu gostaria de esquematizar aqui três situações que os telespectadores devem perceber. Por um lado, nós temos a omissão de um dever que, infelizmente, veio a dar o resultado que deu, que não era previsível. Pelas regras da experiência da vida, repito, não era previsível que se desse. Mas alguém deixou de fazer isto.
E temos um comportamento omissivo por parte do Estado por via dos seus agentes. O comportamento em si já é ilícito. Na forma negligente, já é ilícito, omitivo e negligente. Por outro lado, nós temos aqui a ação de fenômenos naturais, né? Temos a ação de fenômenos naturais, da chuva, ou seja, não podemos responsabilizar quem quer que seja por ação das chuvas, porque foram, o que tudo indica, foi pela ação das chuvas que depois houve deslizamento do lixo. Mas lá está. Só a ação das chuvas, sem a presença do lixo, não causaria a morte às pessoas. A chuva encontrou condições propícias para... Exatamente. Portanto, a responsabilidade permanece intacta. É isto que eu estou a esquematizar a situação para que as pessoas percebam muito bem por que se responsabiliza, por que se deve responsabilizar e o que é isso de omissão de dever de cuidado suscetível de causar responsabilização. E há uma terceira situação, das várias peças que pude apreciar e também com a imprensa escrita, certos moradores foram instados a abandonar o local. Portanto, foram instados a abandonar o local exatamente, presumo, porque era um local que não oferecia condições mínimas de habitabilidade. Portanto, acredito ou quero acreditar que foi explicado a essas pessoas porque é que deviam abandonar. No processo de reassentamento, que depois o secretário do bairro, o chefe de quarteirão, fiquei sem perceber, explicou que houve num segmento, mas não houve noutro e que foi nesse que aconteceu a tragédia. É bom que fique claro de que as pessoas que foram instadas a abandonar o local e sabiam de que não era um local que reunia condições de habitabilidade e mesmo assim, de forma renitente, mantiveram-se no local, essas pessoas são responsáveis pelos prejuízos ou situações negativas que advinieram nas suas esferas. Portanto, é preciso separar aqui as águas, separar aqui o trigo do joio. Portanto, não analisar de forma holística e colocar todas as maçãs no mesmo saco. Portanto, volto a explicar, se calhar, com recurso a outras palavras. Existe, sim, responsabilidade por parte de quem deveria remover o lixo. Ainda que tenha concorrido a ação de fenômenos naturais, essa ação de fenômenos naturais nunca causaria esse resultado se aquele dever de cuidado não tivesse sido violado. Tal como se processa com o acidente de viação e o exemplo do soco que eu dei no início do programa. E isto também tem de ser compaginado com aquilo que o Código Penal moçambicano define como sendo causas excluidoras da culpa. Causas excluidoras da culpa o que é? Se numa ação tipificada como crime, denota-se ou repara-se de que houve concurso de culpa ou o próprio lesado é que criou condições para que houvesse danos na sua esfera, então a responsabilidade do comitente ela é esvaziada. A responsabilidade tem de ser retirada, na medida em que nunca ocorreria o dano se o próprio lesado também não tivesse concorrido. Portanto, aqui estou a referir-me àquelas pessoas que foram instadas a abandonar o local, mas de forma renitente se mantiveram. Portanto, sim, resumidamente, no nosso... Analisar situações específicas. Sim, no nosso ordenamento jurídico e aplicada a esta situação, é como ela está arquitetada, esta questão da responsabilidade de quem tinha um dever de agir de uma certa forma, não agiu, e exatamente por não ter agido, houve danos causados na esfera jurídica. Já vamos desenvolver essa ideia para perceber, do ponto de vista, que tipo de ações podem desencadear as pessoas visadas e que mecanismos podem utilizar para desencadear responsabilidade civil, responsabilidade penal. Vamos desenvolver daqui a pouco. Engenheiro Venâncio, boa noite. Queria introduzir aqui a conversa e uma leitura sua relativamente a estes acontecimentos. Tá, muito obrigado, colegas painel, Jeremias, os telespectadores. Associo-me também
como não podia deixar de ser, a solidariedade às famílias que perderam os seus queridos, os seus irmãos, e também na sociedade moçambicana no geral, porque esta tragédia foi a maior, mas no somatório de várias tragédias estão a acontecer um pouco por todo o país. E a grande questão que se coloca é justamente, digamos, a nossa estratégia global nacional de gestão, digamos, da questão dos resíduos sólidos, da gestão também, digamos, da questão do saneamento do meio, que é extremamente problemática. Mas indo assim de uma forma direta, o tempo de televisão é extremamente curto, indo diretamente ao assunto, colocando os pontos que eu acho que são importantes relativamente a esta matéria. Primeiro, é preciso perceber, e eu falo muito bem aqui o meu amigo de Livanino, que nos conhecemos há muito tempo sobre esta matéria, faz hoje cerca de 18 anos que a lixeira de Ulene foi identificada que estava acima da sua capacidade instalada. Isto é, para além da questão de que havia necessidade de remover, só a capacidade de albergar lixo atingiu o seu limite há 18 anos. Portanto, é uma matéria que é conhecida, é uma matéria, como o Jeremias disse, nos últimos 2 programas quinquenais do município de Maputo constam lá. Inclusivamente, eu até por acaso sinalizei que no plano quinquenal do município de 2013, baseado no inquérito que o município normalmente faz desde 2007, que chamam-se Report Cards, que são, digamos, inquéritos que fazem a população para identificar quais são as maiores prioridades. E a prioridade número 1, uma coisa curiosa, nos últimos 10 anos, estes inquéritos do município demonstram que a prioridade número 1 da população da cidade de Maputo é justamente a recolha de lixo. Portanto, não restam dúvidas, e existem dados, existem relatórios, existem os programas do próprio município, existe um programa interessantíssimo que tinha sido feito, na altura o vereador ainda era o Dr. Schalbach, que era o plano diretor de gestão dos resíduos sólidos. Portanto, esta matéria da lixeira do Ulene está suficientemente estudada, identificada e, sobretudo, prometida em todos os mandatos passados. E isto tudo, e não só havia isto, mas também já havia um programa, um plano financeiro específico com o governo da Coreia, o governo de Moçambique, que haviam identificado, falava-se que tinha recebido cerca de 50 milhões de dólares, mas o teto eram 300 milhões. Bom, esta é outra questão, mas a verdade é uma questão que há 18 anos foi identificada, é uma questão que o próprio município fez constar, e o próprio presidente do Conselho Municipal fez constar do seu manifesto eleitoral, e neste momento, o que consequências, digamos, para mim, imediatas, falando politicamente, socialmente falando, a responsabilidade recai, em primeira instância, sobre o Presidente do Conselho Municipal. E se nós estivéssemos num país em que realmente os gestores públicos têm um pouco de brio pessoal, antes de qualquer outra coisa, neste momento eu acho que o Presidente do Conselho Municipal devia colocar o seu cargo à disposição. Isto é a primeira coisa que faz alguém que tem o mínimo de respeito por si próprio. Portanto, ele devia colocar o seu cargo à disposição. Segundo, outra medida que é muito importante, é extremamente importante que a Assembleia Municipal, eu sei que há pouco tempo, uma semana, houve a abertura da sessão da Assembleia Municipal, deve agendar como matéria urgente esta questão da lixeira do Ulene. E também, eu acho que é uma matéria unânime de todas as bancadas da Assembleia Municipal, que a responsabilidade primária é do Conselho Municipal. Eu digo aqui que neste momento seria de todo, na minha opinião, de todo aceitável, recomendável, uma moção de censura relativamente ao Presidente do Conselho Municipal de Maputo. Esta é a primeira questão. Outra questão, devia-se abrir um inquérito, e não um inquérito ao nível da Assembleia Municipal, de aspecto mais administrativo, mas um inquérito de âmbito criminal ou judiciário, se assim quisermos. Temos aqui alguém que é entendido nisso, pode me corrigir em termos conceituais, mas um inquérito de uma vertente judiciária relativamente a isto. E a Procuradoria, para mim, esta é uma matéria que transvasa a questão meramente municipal. Isto, para mim, acho que entra mais no âmbito dos direitos fundamentais, que estão o direito à vida, o direito primário, básico. E penso que a Procuradoria-Geral da República tem que tomar dianteira relativamente a essa matéria. Para mim, me parece haver indícios,
estou a falar com toda clareza, com toda precisão, mas parece-me haver indícios claros de aquilo que eu posso chamar de negligência criminal. E neste momento, a própria postura assumida pelo Conselho Municipal não me deixa dúvidas que tem que haver medidas um pouco mais radicais, porque não pode ser 18 anos passados e a questão está estagnada. E uma coisa mais grave no meio de tudo isto é que o próprio município define prazos muito concretos de remoção. Nós já encontramos, por exemplo, eu estava a ver o programa quinquenal 2014-2018, eles definem a remoção total e completa da lixeira do Lene, penso que diziam até do finais de 2015. Portanto, agora já estamos em 2018. Portanto, não restam dúvidas que tem que haver responsabilidades e consequências do ponto de vista político, administrativo, criminal e a responsabilidade civil do município. E isto fala da responsabilidade civil porque é extremamente importante. Eu recordo-me, em 2014, houve uma situação idêntica em que, por negligência, volto a dizer, negligência criminosa do município, morreram cerca de 5 jovens na praia da Costa do Sol. Portanto, sob a alegação de que estava-se a fazer obras de proteção costeira, colocou-se em causa os próprios banhistas. Portanto, há erros técnicos de engenharia que se cometeram. Ao invés de se buscar terra que era da dragagem, fosse buscar da zona mais fácil, que era justamente na linha d'água, fosse tirar terra, e os jovens entraram numa profundidade de 2 metros de altura. E esta matéria foi discutida na altura. O Presidente do Conselho Municipal, como fez agora, dizia que assumia a responsabilidade, mas nem sequer as despesas de funeral foram assumidas pelo Conselho Municipal. Portanto, há um precedente do próprio município nestas matérias de não assumir a responsabilidade, até das mais básicas. Portanto, eu penso que tem que se radicalizar. Já vamos voltar. E devemos avançar para questões muito mais concretas, mais concisas e responsabilizar quem deve. Volto aqui ao Sr. Hortêncio. Como é que era tratado o lixo por um olhar empírico de um não especialista? Notava-se que era um tratamento fora daquilo que é o convencional. Hoje em dia, no mundo inteiro, ouvimos falar de aterros sanitários, de formas de reciclagem do lixo mais modernizadas. E, no entanto, quando olhamos para as nossas lixeiras, aqui esta lixeira que criou esta tragédia, mas também a lixeira que está aqui em Matlampsen, vemos um tratamento assim, ao ar livre, e um tratamento manual, diria assim. Não sei se são essas expressões usadas, com todas as consequências que isto tinha para a saúde pública. Diria que a tragédia de hoje foi apenas, portanto, ela choca-nos por terem morrido muitas pessoas ao mesmo tempo, mas já matavam aos poucos a lixeira do Lene pela forma como que se separava. Queria ouvir a vossa experiência. Eu tive, curiosamente, uma semana antes deste assunto, na semana passada, passei por ali e comentava com um amigo, pela quantidade, não se passava com vidros abertos naquele lugar. E de carro, imagina as pessoas que viviam lá, em que condições viviam. Vocês, como ambientalistas, que experiências é que têm sobre... Se há estudos que mostravam qual é a situação de facto de saúde daquelas pessoas que viviam ali a estadunidenses? Certo. Na verdade é que a lixeira do Lene está a funcionar em condições não adequadas daquilo que é de facto o que existe hoje em dia no mundo. Hoje em dia usa-se muito os aterros sanitários, né? Que são modelos adequados para países como nossos, que não têm grandes recursos. Existe a incineração, que é o mais oneroso, ok? E temos aquilo que se chama por compostagem, que também é um pouco oneroso em relação à incineração. Mas para países como nossos, em condições econômicas que o país fornece, portanto, é mais prático usar-se a tal... Tanto incineração não, aterro sanitário. Qual é a diferença entre um aterro sanitário e o modelo que está em vigor agora no... Aí é que está. A diferença é a seguinte, é que os aterros sanitários são células, portanto, identifica-se um terreno, ok? Depois abrem-se aquilo que chama por células. Portanto, são escavações que são feitas e o lixo
é pré-selecionado logo na recolha, ok? Portanto, o Conselho Municipal tem que garantir que hajam contentores divididos entre recipientes, portanto, que são não deterioráveis, ou lixo não deteriorável, e o lixo deteriorável. E é recolhido desta mesma maneira. Portanto, quando é recolhido, o que é deteriorável vai para as células, vai para tais células, né? As células são abertas com uma certa dimensão e usa-se durante um tempo, depois passa-se a terra, portanto, a argila, volta a tapar o espaço e abre outra célula. E assim sucessivamente até ocupar todo o terreno, ok? E passado algum tempo, isto pode variar entre 10 ou 15 anos, pode-se voltar a abrir de novo as células por onde iniciou, ok? Então, assim sucessivamente, e não só, não querendo abrir de novo a mesma célula, pode fazer um reaproveitamento daquele espaço que já foi usado para outros fins agrícolas, por exemplo, torna a terra fértil, ok? Portanto, essa aqui é a prática que existe. Nós temos um exemplo concreto, desculpa a publicidade, mas a Kenimar já usa este sistema. Kenimar, portanto, eles selecionam o lixo e aquilo que é deteriorável é enterrado usando esse sistema de células. O que está a fazer hoje em dia é um crime ambiental, é um crime contra a saúde pública e ambiental, ok? Portanto, aquilo é o lixo que está a produzir na lixeira do lixo. Como é que é o processo de tratamento deste lixo atualmente? Sim. Até chegar àquela altura que nós vimos quase descomunal de um prédio. O que nós vemos é que vão os caminhões, descarregam e tem uma pá escavadora que vai espalhando. E por detrás aparecem os cantadores, vão tirando também aquilo que tem como proveito para seus fins. Portanto, vão vender e fazem o seu reaproveitamento. Isso é que nós vemos, ok? E aquela forma, o que acontece é que o lixo liberta um produto altamente tóxico chamado dioxina, okay? Que é um produto que portanto, é tido como altamente tóxico e o problema não só é o fato de a água escorrer para aquelas comunidades ou aquelas pessoas, residências, mas o lixo em si, a inalação daquele fumo, né, cria problemas de saúde. Portanto, o que nós nesse momento estamos a ver questões imediatas, há um problema imediato, mas há problemas que estão ocorrendo ao nível da saúde daquelas pessoas, né? Não só a zona circunvizinha, mas a área muito grande, ok? Que é um problema de médio ou longo prazo. Portanto, há problemas respiratórios, há problemas de câncer, que pode ser da pele, do pulmão, e seja o que for, né? Que pode ser alimentado ou desenvolvido naquelas pessoas que vivem ali, que inalam o cheiro quase que todos os dias, sem contar com as moscas, com as larvas, com ratos, ratazanas e por aí fora, e que vão usando aqueles espaços e depois poisam na comida das pessoas, né? Para quem já passou na zona da lixeira, não só ali em redor, mas mesmo há uma área muito grande, a partir do semáforo, mais ou menos até as bombas, durante o dia, foram no verão em particular, vê a quantidade de mosca que aquela gente tanto está sujeito a ter os cheiros, fumos, sem contar com o cheiro. Para quem passa na estrada principal, a Júlio Sinherera, também nota isso, que ali emite-se um cheiro muito nauseabundo. Portanto, aquelas pessoas estão em condições extremamente precárias em questões de saúde e ambientais. Télio, voltemos à questão que levantávamos, já dissecou um pouco em torno daquilo que podem ser as putativas responsabilidades nesta zona. Haverá aqui lugar, então, para a responsabilidade penal, porque há mortes, provando-se, portanto, a omissão de responsabilidades por quem de direito, consequente responsabilidade civil. A quem cabe o chamado impulso processual, nestes casos, como se desencadeia? As famílias que perderam os seus entes, como é que elas se desencadeiam e contra quem é que o fazem? Qual é o papel do Ministério Público nesta situação em concreto? Formulou a questão e já ia respondendo, Jeremias, exatamente. A quem cabe a iniciativa cabe ao Ministério Público. Isto decorrente das normas constitucionais, em primeira mão, e também do próprio Estatuto Orgânico do Ministério Público.
O Ministério Público é protetor daquilo que se chamam interesses coletivos e difusos. Né? Interesses coletivos e difusos, só para explicar o que é isto, para as pessoas perceberem e dissecar estes termos jurídicos, dizem respeito a interesses ou direitos supra-individuais, ou seja, estão acima de um ou outro indivíduo, portanto, são supra-individuais, dizem respeito a uma coletividade e que, em face de uma situação, a mesma, neste caso, todos os indivíduos que estejam afetados têm os mesmos interesses. Portanto, podíamos partir... Por exemplo, um crime ambiental? Sim, nada impede que cada um até tome o impulso processual de forma autónoma. Mas, neste caso, o Ministério Público tem este dever e acredito que nos próximos dias o Ministério Público vai chamar a si essa iniciativa. Já tinha aqui se referido o Venâncio de que é forçoso que se abra um inquérito. Até porque há muitos elementos de caráter técnico que possam escapar a pessoas... Mas está a referir-se ao inquérito administrativo ou ao inquérito criminal, portanto, visando a parte penal que é da iniciativa do próprio Estado? Não, um inquérito aberto pelo Ministério Público, pelo Ministério Público para apurar todas as circunstâncias que estiveram ou que gravitaram em torno desta situação. E por que eu acho que este inquérito é forçoso? Porque há questões de caráter técnico ou pericial que escapam a juristas. Portanto, terão de ser chamados peritos para que façam levantamentos destas situações todas que foram aqui referidas, por exemplo, pelo Hortêncio Lopes e outras, para que depois se esteja munido de uma informação cabal para se prosseguir numa fase ulterior a este inquérito, a fase processual. Portanto, sobre as responsabilidades criminais, a responsabilidade criminal já existia muito antes desta tragédia. Eu referi na minha primeira abordagem de que isto é uma questão de saúde pública e que já estávamos em face de um crime ambiental que vem previsto no artigo 351 do Código Penal. Portanto, nós já tínhamos, as responsabilidades criminais já deviam ser assacadas antes, mas esperamos, como sempre, em casa roubada, cadeado novo no dia seguinte. Não se tomaram as atitudes precaucionais ou preventivas, agora teremos de remediar em face daquilo que se pode remediar. Venâncio, o MDM, que é uma bancada que é oposição a nível da Assembleia Municipal, vai tomar alguma medida do ponto de vista político no sentido de forçar o agendamento deste assunto o mais urgente possível e as devidas responsabilizações políticas ou não? Bom, Jeremias, como deve saber, eu agora sou relator da bancada do MDM, mas na Assembleia da República, mas os contactos que eu tive, digamos, com o chefe da bancada a nível da Assembleia Municipal, fomos unânimes, portanto, dei um aconselhamento. Penso que amanhã deve seguir-se uma conferência de imprensa da bancada e creio, e esta é uma questão que eu coloco, e a plenário da bancada é soberana para decidir ou não, mas penso que uma moção de censura é inevitável, digamos, o agendamento de matéria urgente também é inevitável, portanto, a situação de uma gravidade ultramunicipal, portanto, é uma questão de impacto nacional e internacional, portanto, faz todo sentido que haja uma agenda, como já a sessão já foi aberta, não vamos falar de uma sessão extraordinária, mas vamos fazer agendamento de matéria urgente porque não estava previsto, digamos, no rol de matérias previstas para essa sessão. Penso que isto é o mínimo que a bancada do MDM ou da Frelimo, querendo, tem que colocar à disposição da mesa da Assembleia. Mas, Jeremias, uma coisa que eu também gostava de levantar aqui, que é importante, e penso que também foi aqui referido muito bem, é que realmente nós reparamos para as coisas mais notáveis, ou que criam um pouco mais de impacto visual, sensível, mas realmente os danos não observáveis, os danos que vão sendo causados ao longo deste tempo, podem ter ser muito mais graves do que aquilo que nós vimos. E realmente, uma das questões básicas é que a gestão municipal, e isto são coisas curiosas porque constam
do próprio plano diretor e consta do próprio plano quinquenal, o programa quinquenal deste mandato do município. Uma das questões básicas é o tratamento do lixo. E nós estamos a falar sobre a questão da lixeira do Lene, de uma perspectiva mais global do município. O tratamento do lixo. Não existe, basicamente, nenhum passo dado na questão do tratamento do lixo. Portanto, o tratamento tem muito a ver com a redução de volume, aquela questão básica. E já não se pode falar sequer da reciclagem. Isto são coisas que estão previstas, mas que não são feitas. Portanto, nós temos lixo, normalmente de uma forma, digamos assim, geral, a gente fala de lixo, mas o próprio lixo tem várias categorias de lixo. Há resíduos sólidos que são altamente perigosos à saúde. Há lixo biomédico, há lixo que é altamente perigoso para a saúde. E ao nível da gestão da própria lixeira do Lene, nós não encontramos nada especializado nem para o tratamento, muito menos para a reciclagem do lixo. E depois, há questões que o próprio município levanta de dificuldades financeiras para a remoção ou a realocação da lixeira, mas há muitas outras medidas adicionais e transversais que poderiam ser tomadas também. O próprio lixo hoje, e há informação mais que cabal que isso, o próprio lixo, há vários tipos de reaproveitamentos, de reusos que podem ser feitos com o lixo. O lixo pode ser utilizado, por exemplo, mesmo até para matéria de reaproveitamento para matéria de arte, pode ser reaproveitado para fazer fertilizantes, pode ser reaproveitado para a indústria. Por exemplo, no Japão, há um lugar que chama-se Akita, que se utiliza as cinzas do lixo até para fazer cimento. Portanto, há uma série de variedades, há um rol de possibilidades de reutilização a partir da reciclagem, de reutilização do lixo, que podia minimizar em grande medida a questão do Lene. Isso nunca foi feito. Portanto, isto vai agravando ainda cada vez mais. E depois, a falta de tratamento, de separação do lixo, e até de uma forma global, saindo da lixeira do Lene, vindo de uma forma global. Por exemplo, os separadores, os depósitos de separação de lixo, por exemplo, que nos centros comerciais já se podia começar a fazer isso, nem sequer isso é feito. Portanto, as matérias que são prioritárias, e a própria população de Maputo disse, a prioridade número 1 nos todos os inquéritos do próprio município, diziam que é justamente a questão do tratamento do lixo. E o município, sabendo que é uma prioridade definida para os próprios municípios, nunca tomou medidas conducentes a ir de acordo a isto. Portanto, mesmo politicamente, é uma catástrofe, digamos, estes dois últimos mandatos. Muito bem, vamos a partir desta altura interagir com os nossos telespectadores para ouvir as suas opiniões perante mais este drama humano perfeitamente evitável. Estamos a falar de vidas humanas, já vivemos várias outras tragédias ao longo desses últimos anos, de situações que eram perfeitamente, deviam ser perfeitamente evitáveis, Capilizange, enfim, entre outras tragédias, que passaram a ser, infelizmente, o nosso cotidiano. E o objetivo é, de facto, que possamos mitigar situações desta natureza. Nesta altura falamos da lixeira do Lene, mas esta é uma realidade um pouco por todo o país, relativamente às nossas lixeiras. Tem indicação do Sr. Massinha, falando a partir de Maputo, é isso, não é? Boa noite, Sr. Massinha. Boa noite, Jeremias. Boa noite. E boa noite ao painel. Dizer que é uma situação realmente triste que temos verificado ao nível do nosso município. São várias medidas que deviam ter sido tomadas concernente ao lixo e que nada está sendo feito. Para não falar só do lixo, uma das coisas que me aquieta, que não me deixa tranquilo, são os contentores de lixo que são colocados nas vias públicas. E que também estamos à espera que esses contentores tragam-nos desgraça e vamos começar a ter algum estudo sobre eles. Nós que vivemos na periferia, os contentores são colocados sobre o meio de uma faixa de rodagem de viaturas e não tem nenhuma sinalização. Se alguém vê à noite e distrai-se um bocado, embate naquele contentor, acha que vai ter uma morte imediata ou vai ter sequelas por toda a vida. Então, é uma das coisas que o município também devia estudar, os contentores de lixo e os caminhões que transportam aqueles contentores. Os motoristas andam de qualquer maneira. Nós vemos todas as manhãs lixo na estrada.
eu uso o prolongamento da Júlio Nyerere e passo sempre de frente da lixeira. É impossível passar dali com os vidros abertos na viatura, porque chega ali tem que fechar os vidros. Então, o município precisa trabalhar e ter planos para ajudar o seu povo. Porque nós não vemos nada por parte do município que é para ajudar o povo. São viagens constantes de membros do município, mas não nos trazem nada de novo. É sempre a mesma história. E nós já estamos cansados dessa situação. Então, o município precisa sentar e repensar sobre o que é que quer fazer com os seus cidadãos de Maputo. Então, muito bem, muito obrigado, Sr. Matosinho. Penso que a ideia fundamental ficou aqui no ar. Mantemos a linha aberta para atender outros telespectadores. Eu tomo então a informação que eu tinha dado inicialmente. Nós convidamos aqui o município para vir aqui esclarecer então as razões e os planos que há para evitar que esta situação não se repita, até porque, como vimos na reportagem feita hoje pelo Ricardo Machava, há famílias que ainda estão à mercê, portanto, deste fenómeno, estão ali nas imediações. Significa que uma nova corrente de chuva, como aconteceu, por exemplo, nas últimas noites, poderemos voltado a ter outras tragédias. Vamos ao machista, encontro o Sr. Gildo. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, Sr. Gildo, faz favor. Muito obrigado. Também gostaria de participar em relação ao tema de discussão. Sim. Sim. Faça favor, Sr. Gildo. Olá. Estamos a ouvi-lo, pode falar. Sim, pronto. Em primeiro lugar, queria saudar todo ao painel que está aí a discutir esse assunto. É bastante penoso por se tratar de uma grande cidade como Maputo, ainda estar a viver um grande problema de lixo que chega a matar pessoas. Em primeiro lugar... Bom, perdemos o Sr. Gildo, falávamos a partir de Machis. Se estiver a acompanhar, nos pode insistir. Vou pedir também à minha equipa de realização para verificar, tentar melhorar a qualidade. Esta última ligação em particular tinha muitos problemas na sua qualidade. Mantemos então a linha aberta. Não sei se teremos alguém já em linha ou não. O Sr. João, falamos a partir da Matola. Boa noite. Boa noite, Jeremias. Boa noite, por favor. É muito lamentável o que aconteceu. Mas isso tudo, a culpa é do nosso governo, é das pessoas que estão à frente. Como é que vai se pôr um vereador ou homem de celebridade que não estudou nada que tem a ver com obras? É uma pessoa que foi formada no ACPOL e é colocado ali, vai fazer o quê? Precisamos de pessoas, cada pessoa na sua área. Isso sim, vai ser haver escândalos aqui nesse país. Por causa de nomeações por confiança, não por competência. Então isso é uma vergonha que está a acontecer. Eu acho que o presidente do município deve ser levado à barra do tribunal, deve ser... Espero que a procuradora tenha coragem de convidar o Simango para ir dar explicação sobre aquilo que aconteceu. Porque senão esse governo está mal o próprio partido. Renato, Olano, vocês não podem deixar isso. Trabalhem nisso. Sei que vocês têm membros lá na municipal. Pressionem, façam tudo o que estiver ao vosso alcance. Obrigado. Muito obrigado, Sr. João, que nos falou a partir da Matola. Mantemos a linha aberta para conferirmos outras opiniões à volta desta tragédia que se abateu então sobre a lixeira de Ulene e que culminou então com 17 mortos, entre mulheres, crianças, sobretudo, e ainda feridos, que nesta altura continuam a ser assistidos em vários hospitais aqui, em particular o Hospital Central de Maputo
e várias famílias foram evacuadas para um centro de acomodação nas Maotas. Temos Cadu Moreira, falando a partir da Matola. Boa noite. Muito boa noite, Jeremias Langa. Uma boa noite também extensiva aos doutores aí presentes e todos os doutores da sua televisão. Não sei se conseguem ouvir com perfeição. Sim, estamos a ouvi-lo. Já tenho que acusar as vezes não ser perseguidas, então por isso que me faço essa questão. Bom, entrando nesse assunto, primeiro, solidarismo por infortúnio que se deu à Ministério de Ulém. Era algo, para mim, algum momento que acaba sendo algo previsível. Porque se eu ver as proporções daquele lixo, e também, mesmo antes de acontecer essa situação, já só o fato de a gente passar por aquela zona e inalar aquele cheiro nauseabundo, já é uma violação flagrante de direitos humanos, consagrados na Constituição da República, no artigo número 90, que fala, nesse caso, fala da questão de termos um ambiente são, né? Nesse caso puro, em termos da saúde. Já, o doutor Pérez Chamus falou de um assunto que as pessoas foram instadas a saírem daquele local, do município. Então, é saber se, nesse aspecto, quando foram instadas daquele local, foram dadas um local alternativo. Não sei se foram dadas, porque não vai só ter as pessoas saírem daquele local, mas outro lugar. E também o fato de terem faltado, terem sido convidados para o programa aí, as agências municipais, não fazer presentes, já estão a mostrar que são incompetentes, não estão para o povo, não tem programa de governação, não querem explicar sobre o que aconteceu. Então, para mim, não há que se eximir da resolução criminal que aconteceu ali, porque sabemos tudo bem que a chuva é que causou esse desmoronar daquele monte de lixo, mas pelo fato de ter havido incúria, de deixar-se aquele lixo longos anos, uma coisa podia ter sido fechada há muito tempo, que já prometeram isso nos seus manifestos eleitorais, mas que hoje não estão a fazer. Eu lembro, por exemplo, e também outra coisa aqui nesse país. Por exemplo, o que aconteceu em Chitima, disse claramente que Chitima iam banir todas as produções de bebidas caseiras, iam tirar medidas de proteção social para aquelas pessoas que produzem aquelas bebidas, mas que hoje, por exemplo, estão ali as populações, as pessoas ainda vendem aquelas bebidas, não acontece nada, só vão lembrar dessa situação quando novamente repetir uma situação similar. Então, estamos perante o governo, só se lembra dessas questões sérias que têm a ver com proteger a sociedade, as populações, os municípios, quando há situações similares. Portanto, é lamentável quando é assim, isso tem a lamentar mesmo. E muito boa noite, obrigado. Muito obrigado, Sr. Cadu Moreira, pela sua intervenção. Continuamos então a conferir outras intervenções ainda neste programa. Mantemos então a linha aberta para conferirmos outras intervenções. Não sei se já teremos alguém em linha. Temos. Boa noite. Senhora Nilza, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, sinceramente, deixar o meu para as famílias que neste momento estão passar por essa atividade. Bom, em relação a este assunto, diria que o descuido que esteve aí a falar agora, o doutor, não recordo muito bem do nome dele, para me desculpar, que a negligência, houve negligência no processo todo, e esse descuido, desleixo, falta de zelo e até certo ponto falta de aplicação a realizar determinada tarefa, agir também com responsabilidade ao assumir um determinado compromisso com o povo neste caso. Estou a falar necessariamente por causa do presidente municipal, que evidentemente esteve aí a dizer muito bem disso o DNDN. Eu que não aproveito também agora para fazer a campanha, vai me desculpar, né? Mas não é um momento para estamos a pensar em bons partidos, etc, etc. Temos que pensar em formas, em soluções plausíveis, em soluções que possam formar uma sociedade segura. Estamos constantemente, a maior parte dos partidos, ou a maior parte das pessoas que ocupam cargos de gestão, sinceramente, vamos me desculpar, mas só pensam neles, e sempre que vê uma determinada tarefa,
põe as dificuldades à frente. Ora, se estão lá, são seres pensantes, foram confiados aqueles cargos, é preciso parar de pensar que eu preciso de 20 milhões de dólares para resolver o problema, porque se o dinheiro chega, não vai ser para solucionar esse problema que afeta diretamente o povo. Não afeta a essa faixa da sociedade, as pessoas que dirigem, os gestores, etc. Afeta diretamente o povo. Por mais que chegue o valor, o dinheiro nas mãos dos tomadores de decisão, eles de forma alguma vão tentar solucionar os problemas importantes que estão a assolar o nosso país. Então, de fato, ele devia pensar em sair, desocupar o cargo, porque não está a conseguir, não consegue, há sei lá quantos anos, desde 2013, que estamos a ouvir falar em algumas... Até hoje, em 2018, não conseguimos separar o lixo, fazer... Quer dizer, até parece que estamos... Esse tipo de gente brinca com o público, tá? E, infelizmente, nós até que somos os culpados disso. Somos os culpados porque quando chega o momento das eleições, estamos lá a votar nas pessoas que sabemos que amanhã não vão fazer nada. Até quando? Até quando? Essas externalidades negativas que nós temos, os problemas respiratórios, toda a gente sabe que, efetivamente, estamos assolados a esse tipo de problema, mas não se faz nada. Mesmo esse debate, Sr. Jeremias, eu admiro o seu empenho em tentar incutir na cabeça do cidadão, no geral, reformas de pensar, pensamentos diferentes em relação a determinados assuntos, mas, infelizmente, também consigo perceber que o povo moçambicano ainda não está preparado para atingir o estágio de pensamento que acaba trazendo para a nossa sociedade, mas nós não estamos preparados para esses grandes debates porque não acontece nada. Muito bem, Sra. Analisa, muito obrigado pela sua explanação. Se não está preparado, temos que preparar os cidadãos para defenderem os seus direitos. De facto, é isso, um Estado de cidadania é exatamente isso, o exercício de direitos. E é nestes momentos, então, que nós temos de lembrar que há direitos, há deveres por parte das pessoas que foram eleitas, e um dos deveres é exatamente salvaguardar aquilo que são as suas funções, portanto, as funções do Estado de prover segurança, prover justiça e prover bem-estar aos seus cidadãos. Vamos manter, então, contacto com os nossos telespectadores. Senhora Maneme. De Choque, vamos ao encontro. A Choque, vamos ao encontro do Sr. Maneme. Boa noite. Boa noite, Sr. Maneme. Boa noite. Já estou entendendo. Boa noite, Sr. Maneme. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, faz favor. Sim. Eu apanhei no meio do programa, mas eu sei, parece que é para dividir de aquilo que surgiu ontem da lixeira, né? Sim. Da lixeira. Sim. É que o programa eu apanhei no meio. Exato. Já tinha começado, mas parece que é o programa daquele acontecimento que aconteceu mesmo ontem, da lixeira, né? Sim. Qual é a sua opinião relativamente... Acompanhou a tragédia que aconteceu na lixeira do Lente, Sr. Maneme? Sim, acompanhei. Qual é a sua opinião sobre isso que aconteceu? Aquilo ali é uma... sentimental, aquilo ali. É uma coisa que não esperava para acontecer aquilo ali, mas a culpa daquilo ali, eu acho que o governo é culpado. O governo é culpado porque essas pessoas que vivem aí, eles estavam por aquela atividade, eram os dirigentes ou o governo que estava fazendo aquele trabalho, por exemplo, do município, de prevenir estavam dentro de várias coisas, doença, assim como não, mas estavam aí perto nisso, na lixeira.
o governo deixar aquelas pessoas construírem ao lado da lixeira. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Manem. Penso que a ideia ficou. Sr. Manem quer então que o governo retire, entendendo-se o governo municipal, portanto, entendendo as responsabilidades que tem. Muitas vezes metemos tudo no mesmo saco, é governo, portanto. O chamado poder local visa exatamente delimitar as responsabilidades e a responsabilidade pela gestão dos resíduos sólidos, vulgo lixo, é dos governos municipais, portanto, ao nível das autarquias. Vamos a um telespectador que nos fala na condição do anonimato a partir daqui. Boa noite. Boa noite. Eu vou ser muito direto, não vou ter que demorar. Exato. Apenas dizer que eu, por acaso, passo todos os dias pela lixeira do Ulene, porque vivo lá para Maguaninho. E, como dizia o senhor de Livaningo, o tempo de sol ou de calor, ali não pode passar com a viatura de vidros abertos. Logo, faça a ligação do que o meu colega, aqui o jurista aí, já dizia. O crime já estava sendo cometido logo a priori, na altura. Ora, o que nós queremos deplorar, ou que eu devo deplorar, é que todos somos unânimes que tem que existir algum inquérito. Para responsabilização, temos uma instituição que é o Ministério Público, ou a Procuradoria, né, como se diz, da forma vulgar. Ora, agora vamos ver se esta Procuradoria que nos habituou eximir-se das suas responsabilidades vai agir. Esse é o grande constrangimento que às vezes nós que somos juristas sentimos uma dor de cabeça. Em algum momento pensamos, mas onde é que nós estamos? Às vezes até nos arrependemos de termos estudado direito, percebermos as coisas de forma que aquele devia ter a obrigação de fazer e não faz. E voltando para o engenheiro Venâncio, o que ele estava a comentar, na verdade, esse é um senhor que já viveu os planos, porque é uma figura que começou do município e hoje está na Assembleia. Conhece melhor o município de Maputo, e para além de ser residente. E dizer que nós vamos assistir, provavelmente, uma procuradoria inoperante, como sempre, com problemas do povo. E se estamos a falar da lixeira de Ulene, estamos a falar até da continuação da própria avenida, quando já deixamos Júlio Nherere e encontramos Marcos Mabote. Há um rio lá, que há uma cova, não sei aonde é que vamos, que tem que mergulharmos as viaturas para chegarmos lá para o CNC. Isto é um outro problema. Se uma viatura pode cair na sarjeta, não responsabilizamos ao município. E vou ter que terminar para dar espaço aos outros, mas só para terminar, mesmo para a redundância da palavra, esperemos que o Ministério Público possa agir e essa família que perdeu seus entes queridos possam ser indemnizados. E obrigado. Muito obrigado pela participação. Vamos atender mais um telespectador apenas, encerramos esta interação com os nossos telespectadores. Não sei a quem vai caber a vez de encerrar então este capítulo que reservamos normalmente aos telespectadores. Temos a nossa linha aberta. Parece que já temos alguém. Estou a receber aqui uma indicação. O senhor Gildo. Senhor Gildo, boa noite. Boa noite, sou Gildo. Boa noite, por favor. Enfim, pronto, comecei a falar convosco aí, depois cortou essa chamada. Portanto, volto de novo a colocar a minha opinião em relação à questão. Sensei? Enfim, mais uma vez estamos a entrar na história, não é? Como a primeira cidade mundial que mata pessoas por lixo, não é? Não sei se temos ser visto ao nível do mundo inteiro, não é? Como sendo negligente, como sempre fomos. Estamos a falar aqui de dívidas públicas que já vou se mostrando aqui. A Procuradoria da República nada diz em relação a nós. E 5 mil erros que mete, não é? Então, o que nós assistimos simplesmente é a desgraça daquela população que vive na região circunvizinha da lixeira do Ulene.
E isto aí, pelo menos todo o povo moçambicano conseguiu assistir. Não é? Agora, a responsabilização como tal é a vontade de todo o povo moçambicano, mas sabemos que nada vai acontecer. E isso pode sublinhar muito bem, não vai acontecer nada. Não é? E chamaria aqui também uma questão de, um pouco de atenção em relação ao próprio presidente do Conselho Municipal de Maputo, não é? Porque quando sai ao público para falar em relação a essa questão, só sabe dizer quantas pessoas morreram, quanta responsabilidade ele tinha de cumprir antes dessa situação acontecer. Muito bem, muito obrigado então, Sr. Gildo, pela sua participação. Foi o nosso último telespectador, como eu disse. Voltamos então aqui aos nossos convidados. Vou pedir aqui comentários exatamente aquilo que foi dito, que o Sr. Hortêncio, e sobretudo que ilações podemos tirar. Um telespectador que mencionava aqui uma coisa curiosa: a seguir a uma tragédia nos mobilizamos todos, mas ao fim de alguns dias da tragédia voltamos à mesma normalidade. Em Cabrizange continua-se a vender o combustível, em Estima continua-se a consumir a bebida que havia lá, os acidentes continuam a ocorrer sem que medidas de fundo sejam tomadas. Há no fundo uma ideia de ausência também de alguma cidadania da nossa parte. E pergunto, em circunstâncias normais, agentes que vivem no Lena e as redondezas tinham feito um movimento de manifestações constantes até obrigar o município a tomar uma decisão enérgica. Olho para os Magermanes e com alguma ironia nos rimos deles, mas está ali um movimento de reivindicação de mais de 20 anos. Cidadania às vezes é lutar por aquilo que parece impossível e depois se consegue. Mas queria ouvir a sua leitura sobre tudo isto. Concordo consigo. De facto, nós temos este déficit de cidadania. A nossa cidadania revela-se mais quando estamos prestes a eleições. E ponto final. Depois daí não existe mais nada. Depois, temos também uma característica, é que normalmente, quando ocorre uma situação de natureza igual numa região, achamos que é um problema deles, nunca é nosso, né? Então não há aquela solidariedade entre as pessoas. Portanto, como ocorreu no Lene, é coisa do Lene. Eu lembro uma vez quando, portanto, tínhamos problemas do bypass na Mozal, as pessoas todas olhavam apenas a Mozal, nunca olhavam de que esse é um problema também que afeta a nós, porque um fenômeno ambiental como este, muitos de nós pensamos que é apenas circunscreve-se naquela região onde ocorreu o fenômeno, mas não. Problemas ambientais são globais, é assim como se caracterizam, né? Quando foi da vez também a fábrica de cimento, né? Poluía muito a cimento da Matola, mas as pessoas só olhavam aquilo como se fosse coisas do Lingam, portanto, são coisas da Matola, não é conosco. Portanto, há este déficit de cidadania por nosso lado, infelizmente. Precisamos de ter uma nova maneira de ver a política, uma nova maneira de ver a boa governação que tanto se fala, né? Portanto, a boa governação não é só apenas irmos a eleições, votou e ponto final. E um outro aspecto também queria aqui realçar. O presidente do município dizia que era inevitável, portanto, aquela situação. Quer dizer, foi uma expressão que chocou-nos um pouco, não? Porque era inevitável aquela situação. Você dizer que estava à espera daquilo. e para além do mais, eu penso que o vereador, não, o diretor da variação também de salubridade, dizia que, pronto, quer dizer, é um fenômeno natural. Bom, para nós eu penso que aquilo não foi uma questão natural, aquilo foi um fator humano que ocorreu ali, foi um problema de uma falha humana para poder ter aquilo que temos. Portanto, o que acontece hoje em dia na lixeira do Lene não é um problema de hoje, não é um problema só porque ontem morreram 17 pessoas, é um problema que já vem ocorrendo há 17 anos, portanto é um problema já antigo. Né? Se há um crime ambiental aí, que está previsto muito bem na nossa Constituição da República, é um crime que está, e mesmo no Código Penal que aqui foi mencionado, é um crime que está sendo cometido já há 17 anos atrás. Então, urge resolvermos este assunto o mais urgente possível. E há um outro aspecto. O município, em algum momento, nós e outras organizações pressionamos para que vedasse o muro, quando caiu o muro da zona da Júlio Sinheré. Apenas vedou o lado da Júlio Sinheré. Aquela situação teria minimizado se a vedação fosse completa. Não significa que o resto não está vedado, aquilo está descampado, ok?
Então, qualquer que seja o movimento que ocorrer naquela montanha, naturalmente que vai afetar em grande medida as pessoas que estão naquelas zonas. Depois fala-se tanto que não, aquelas pessoas tinham sido reassentadas, não sei o que. Olha, a verdade é que, aliás, o secretário acabou dizendo ali que não houve nenhum reassentamento para aquelas zonas. Houve reassentamento, sim, para uma parte da população que foi afetada pelas cheias do ano 2000. Okay? E foram para Pazimani, alguns foram para Jimocosa, como se chama, creio. Mas mesmo assim, essas pessoas foram lá colocadas de forma desumana. Só foi para lá, deixaram aquelas pessoas lá e não tiveram nenhum outro, nenhum bem, aliás, benefício não, mas alguma infraestrutura que pudesse sustentar aquelas pessoas. Portanto, temos também ter esta capacidade de reassentar as pessoas de forma humana, não reassentar pessoas como fosse colocar blocos em algum sítio, ok? Então, as pessoas foram colocadas de Mocosa, outros foram para Pazimani e não houve nenhuma outra orientação. E esta ideia de reassentamento parece uma ideia, parece um erro sistemático que se comete, olha-se para o reassentamento feito por ocasião da ponte da Catembe e percebe-se. É pegar pessoas a tirar-se em água, nascem com condições... Não, eu digo mais. Isso faz com que se alguém volta ao seu lugar de origem é porque tem melhores condições. Claro. No lugar de origem claro. Do que no novo lugar. E digo mais, olha, o caso, por exemplo, do aterro sanitário, que hoje ele muito bem diz aqui que o espaço já foi ocupado. Foi ocupado por quê? Porque não houve um tratamento adequado com aquelas pessoas que, portanto, foram encontradas naquele espaço. Ok? Nós chegamos de ir para lá, penso que foi no ano passado ou antepassado. Chegamos lá e encontramos que havia um conflito entre a empresa que estava a vedar o espaço e a comunidade. Por quê? Porque não houve uma informação prévia do que estava acontecendo naquele espaço. Com a própria comunidade. Com a própria comunidade. O que fez? A empresa cercou residentes e ficaram encurraladas. Ok? E o que fez as pessoas? Deixaram que a empresa vedasse e quase que ia fechando o cerco, eles arrebentaram. Ok? Foi a resposta que eles deram. E até hoje o caso ficou assim. Portanto, hoje em dia o município já reclama de que olha, o espaço já foi diminuído, claro, porque não houve uma informação adequada de como o que estava acontecendo exatamente naquela zona. Significa que se quiser avançar para este espaço, nem ele está disponível. Não. E não só, também o número de reassentados já vai aumentar. Vai aumentar. Sim. Télio, que ilações podemos tirar de tudo isto, de todas as situações que envolvem entes públicos com os cidadãos? Antes, Jeremias, se me permitir, eu gostaria de fazer realce alguns aspectos que foram aqui tocados, né, supervenientes à minha intervenção, e também realizar alguns comentários sobre algumas palavras deixadas por alguns telespectadores que me foram especialmente dirigidas. Mas antes de tudo isso, há um aspecto que deve ficar claro. Ou seja, não se pode dizer, e até uma falta de respeito que se diga, que isto é um fenômeno natural ou foi causado por ação de fenômenos naturais. Não, não foi. Conforme expliquei no início do programa, houve sim ação das chuvas e com a sua incontrolável força. Todavia, esta ação das chuvas nunca propiciaria, da forma que propiciou, resultados tão trágicos a essas famílias se aquele lixo não estivesse lá. Se alguém com o dever de o remover não tivesse esquecido da sua obrigação. Portanto, que abandonemos esta ideia do fenômeno natural e sejamos mais responsáveis no tratamento desta situação. O telespectador Moreira, e bem, fez referência a um pronunciamento que eu havia tido quanto à responsabilidade das pessoas que foram instadas a sair e que presumivelmente foram reassentadas, mas que voltaram ou não chegaram a sair. E eu disse, quanto a essas pessoas que foram instadas a sair e houve um processo de reassentamento no qual eles foram abrangidos, eles devem também arcar com as consequências negativas dos prejuízos que advieram nas suas esferas.
Ora, este meu raciocínio parte do princípio de que este reassentamento houve, porque as autoridades disseram que houve, e eu dou o benefício da dúvida ao que as autoridades dizem. No entanto, caso não tenha havido, é lógico que esta corresponsabilidade não existe, é uma questão lógica. E sobre o reassentamento, gostaria também de deixar umas tênues palavras, secundando aqui a ideia já deixada pelo Hortêncio Lopes. Nós temos um diploma ministerial, por acaso muito bem feito, diploma ministerial número 181/2010, que aprova a diretiva sobre a expropriação do processo diretiva sobre o processo de expropriação para efeitos de ordenamento territorial, ou seja, reassentamento no final do dia. E esta diretiva, nas suas normas, nos seus artigos, estabelece como é que o reassentamento deve ser feito. E um dos princípios básicos é nunca, mas nunca por nunca, colocar a pessoa reassentada numa condição desvantajosa comparativamente àquela que estava. E o que tem acontecido, nós sabemos, e nem me vou alongar, porque é de todo conhecido que as pessoas são, vou parafrasear uma expressão que eu vi aqui no programa, são atiradas para o primeiro local que surge. E quando se diz nunca colocar numa situação desvantajosa, não é só tirar de uma casa e colocar noutra, ou tirar de um terreno e colocar noutro. Eu vou dar um exemplo simples. Imaginemos que alguém vive no Bar do Jardim e o governo decide de que ali deve ser ampliada a estrada. Portanto, aquelas pessoas devem sair, devem ser expropriadas e, consequentemente, reassentadas numa outra zona. Ora, estamos a falar de uma pessoa que se calhar levava 5 minutos para chegar ao serviço. Os filhos levavam 10 minutos para chegar à creche. Tem outros custos associados. Exatamente, e essa pessoa, para ter acesso aos serviços básicos como de saúde, também o fazia em 3 minutos. Não se vai pegar nessa pessoa e colocar em bairros cujos nomes nem conheço e dizer-se que se está reassentado, porque aí está a colocar alguém numa situação amplamente desvantajosa comparativamente àquela que estava. E este diploma que eu citei, 181/2010, sobre reassentamento, faz referência ao nível que é sobre essas situações. Isso não pode... De reassentamento só tem nome. Isso. Exatamente. A telespectadora Nilza debruçava-se a questão da omissão, sobre a responsabilidade sobre a omissão, e queria lhe explicar que é responsável por omissão aquele que tem o dever de agir para evitar um certo resultado. Se ele, por omissão, não age, ele é responsabilizado como se tivesse cometido o resultado danoso. Portanto, que isto também fique bem claro, mas tinha percebido, só que pareceu-me que ela não tinha percebido na perfeição, entre aspas. Fiquei preocupado no final, acredito que foi o telespectador Gildo, vai me desculpar se não tiver sido da sua autoria, em algum momento referiu que é mais um assunto que vai passar em branco, que o Ministério Público não vai agir. Isto é preocupante que o povo moçambicano tenha esta imagem. É uma descrença generalizada. Sim, é muito preocupante que o povo moçambicano tenha esta imagem do seu Ministério Público. E lá está, nós estamos sempre a dizer, é mais uma oportunidade para o Ministério Público brilhar. Dissemos isso há 2 semanas sobre as dívidas ocultas e voltamos a dizer isto aqui agora. Mas é importante também que se saiba que, apesar do Ministério Público deter o poder, simultaneamente dever, de tomar a iniciativa como protetor dos interesses coletivos e difusos, caso não o faça, as pessoas visadas podem se coligar e exigir o ressarcimento dos danos e o apuramento das responsabilidades das entidades e pessoas psicofísicas também, se as couber. Gosto, temos um histórico. Lembro-me do acidente de Tenga, houve uma ação, portanto, chamado impulso processual desencadeado pelas próprias vítimas. Exatamente. O processo nunca mais acabou. Venâncio, queria ouvir também da sua parte as ilações que devemos tirar disto tudo, até estão em causa vidas humanas, para que não voltemos a ter isto. Tá, muito obrigado. Olha, Jeremias, fiquei particularmente satisfeito quando levantas essa questão da ausência de cidadania. Uma coisa curiosa, ainda hoje na minha conta de Facebook
publiquei um texto resultante de um pequeno debate num grupo do WhatsApp, em que eu dei o título de Parlamento Forte ou Povo Forte. Quem puder pode lá ver os detalhes, mas é interessante nós notarmos que realmente há um gap, há realmente uma necessidade de nós nos engajarmos mais. Eu ainda digo mais, essa responsabilidade é maior ainda naqueles que esta própria nação, este próprio país, deu-lhes a oportunidade de formação. Portanto, todos aqueles, como nós estamos aqui, os outros, que temos alguma formação, alguma informação, penso que aqui temos uma oportunidade de criarmos um grupo de pressão e formarmos este grupo de pressão e fazermos o acompanhamento. Vou dar dois exemplos simples quando fala de reassentamento. O reassentamento, eu fiz um desafio no Parlamento ao Ministro da Terra. Eu perguntei, infelizmente esse dia ele nem esteve presente, que me desse um único exemplo em Moçambique de um projeto de reassentamento de sucesso. Não existe. Este país não tem um único caso de sucesso em matéria de reassentamento. E temos casos gravíssimos que estão a ocorrer agora, por exemplo, não vou entrar em detalhes, em Palma, por exemplo. Este caso recente da Catembe é gravíssimo. Há ali empresários que tinham até doados dos seus negócios, mas estão a ser tratados como puramente invasores. Portanto, tivemos o caso em que eu estive envolvido, estive em frente disto, no caso da ponte, por exemplo, do mercado Huancacana, estivemos em frente da polícia. Quer dizer, o governo teve uma reação, o governo municipal, de mandar polícia montada com gás lacrimogéneos, com polícia canina sobre a população, sobre uma matéria negocial. Mas, ok, talvez isso não vamos entrar aqui em muitos detalhes sobre essa matéria, porque chegou mais ou menos ao fim, não tão bem. Mas outras lições que eu tiro é que nós estamos perante um governo municipal de criminalidade continuada. Quer dizer, por exemplo, essa questão de crimes, até a própria mentira também é um crime. Por exemplo, os próprios programas quinquenais falam, por exemplo, de criação, está-se a falar agora da questão das drenagens, das águas. Há uma promessa que se foi feita há cerca de 10 anos, de criação de 3 bacias hidráulicas no perímetro da cidade de Maputo, que ainda não foi criada uma única bacia. Portanto, não há forma nenhuma